Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Segundo o The World Factbook de 2012, o cristianismo é a maior religião da Terra, com 28% da população humana seguindo Jesus Cristo. Mas e se eu te disser que isso é uma coisa bem recente e que, na verdade, o cristianismo, comparado ao islamismo e ao budismo, era a religião mais fraquinha entre as três? Antes de eu contar essa história, vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e, se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, galera, vamos que vamos! As religiões, na maioria das vezes, nascem e crescem dando explicações para certas comunidades das questões da vida e do mundo que as pessoas enfrentam no dia a dia. Além disso, ela serve muitas vezes como um imaginário coletivo, um tipo de pensamento, crença que garante identidade, homogeneidade às pessoas. Mas além disso, uma religião também ajuda muito a fazer negócios e também a fazer com que as pessoas cumpram as suas palavras. A religião serve muito nesse código moral, que é muito útil, inclusive, para políticos, diplomatas, burocratas e comerciantes. A palavra tem que ser respeitada e uma base divina ajuda muito no desenvolvimento de qualquer negócio entre seres humanos. E é interessante a gente fazer essa análise porque a gente aprende muito, tanto sobre as pessoas quanto sobre as sociedades. Vamos pegar o budismo, a mais antiga entre essas três que eu citei. A tradição budista coloca que Siddhartha Gautama, um príncipe indiano, começa a fazer as suas peregrinações, os seus entendimentos e formar o que seria depois a base do conhecimento budista no século V. Começaria levemente na região da Índia, iria para o Sri Lanka e com o passar dos séculos ia ganhando cada vez mais a Ásia, com foco principalmente na China e no Sudeste Asiático. O budismo vai inserir uma tradição muito interessante analisando códigos morais, ensinando o caminho para as pessoas de como serem felizes, atingirem o nirvana, entenderem o seu papel na coletividade do cosmos, do universo. Assim como, trazendo muita influência hindu, já que Siddhartha era da região da Índia, acabou tendo muita essa exportação de ideias de reencarnação, de energias, de meditação, que vai encontrar depois muito eco na China, no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente. E é muito interessante que conforme o budismo vai caminhando, ele vai se variando em escolas budistas, ao ponto que os budistas eram muito mais tímidos, fechados em si mesmos, enquanto depois que a China começa a ter cada vez mais influência e popularidade dessas ideias, nós vamos assistir um grande ativismo religioso, com budistas chineses fazendo grandes conversões de figuras públicas, de grande autoridade ou grande proeminência, como grandes imperadores, líderes intelectuais, burocratas, comerciantes. E isso é uma coisa que tem muita importância, porque é o que vai fazer cada vez mais o budismo se misturar com algumas relações estatais e, dessa forma, garantir uma grande proliferação de templos, monumentos, mosteiros e ganhando cada vez mais força política, o que faria com que a palavra de Siddhartha Gautama encontrasse cada vez mais adeptos por toda a região da Ásia. Disso, nós vamos até 570, ano de nascimento do profeta Maomé lá na Península Arábica. Maomé, que era órfão de pai e de mãe, mas membro dessas caravanas de beduínos que faziam um grande fluxo de comércio na Península Arábica, tinham ligações comerciais com a África, com o Mediterrâneo, com a própria Ásia. E o Maomé vai fazer todo um desenvolvimento de comerciante antes do seu despertar completo, conforme a tradição islâmica, que acontece em 620, quando ele, através do anjo Gabriel, vai ver a sua missão na Terra, que seria, no caso, fundar uma nova religião, justamente para combater o politeísmo do seu território, que ele tinha conhecimento, assim como entregar um novo código moral aos homens. Com Maomé indo para Medina em 622, a chamada Hégira, que é o início do calendário muçulmano, inclusive, ele vai fazer a sua mensagem ir em frente, vai constituir uma força em Medina, vai ter um papel de comerciante, vai ter um papel militar, e em 630, as tropas do general Maomé, claro, né, não um general, mas um grande líder militar, de fato ele vai conquistar Meca, justamente também levando ao seu lado e fazendo ataques a essas caravanas que tinham mais de 1000 camelos, por exemplo. Era uma coisa realmente muito grande.
O historiador Geoffrey Blaine vai falar, inclusive, que a gente não pode pensar que o islamismo vai se desenvolver por causa desses apenas pequenos comerciantes, pequenas rotas de caravanas com camelos, mas sim cidades como Meca que tinham um grande fortalecimento, tinham grandes fortalezas, muralhas, já tinham todo um status político e econômico. Então é interessante pensar que Maomé não simplesmente foi o rei dos beduínos, uma religião de beduínos apenas, mas sim uma religião, e depois com a conquista de Meca, ele vai conseguir um centro que conseguiria irradiar a política e a religião dele, a ponto de Maomé, ainda em vida, já começar grandes campanhas militares pela Península Arábica, que depois continuaria pelos seus descendentes, que variam depois os califados, os grandes reinos muçulmanos, entrariam em outros continentes. Então a gente tem que ter essa ideia, não é simplesmente beduíno, envolve também um monte de cidades, fluxos comerciantes muito vibrantes, e a gente tem que ter essa noção. E tem que lembrar também que tanto os budistas quanto os islâmicos vão ter uma grande força em comércio de escravos. Dessa forma, essa escravização vai fazer um grande fluxo comercial, porque escravizar pessoas dá muito dinheiro, que por sua vez, nessa constituição de negócios, também espalha a palavra das religiões e principalmente faz todo um código moral que ainda possibilita a escravidão. Enquanto isso, o cristianismo tinha grande força na Europa Ocidental, um pouco no norte da África e no Nordeste, como o reino da Núbia, que inclusive vai ser conquistado por islâmicos, mas eles vão permitir os núbios ainda serem cristãos, e também terão uma força bem relativa no Oriente Médio. Mas o nosso ponto aqui é entender que o cristianismo é enxergado nessa abordagem universal de grande religião, porque isso é uma visão eurocêntrica. E principalmente muito mais francesa, ibérica do que qualquer outra coisa. O cristianismo lutava ferozmente com tradições folclóricas e pagãs da região da Alemanha, do leste europeu, do norte como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega. Tinha muita resistência no norte da Grã-Bretanha. E mesmo dentro dos países cristãos e católicos, como a Igreja Católica vai tentar dar uma uniformidade à religião, ainda vamos ter muitas disputas envolvendo questões religiosas. Então é interessante a gente ver que essa visão eurocêntrica condiciona tudo e principalmente faz a gente fechar os olhos para esse grande desenvolvimento político, econômico e religioso que o Oriente teve e principalmente que o Islã vai ter. Não à toa, nós teremos essa ideia muito de inimigo, de combate, uma ideia cruzadista, que por sua vez pega muito também do ideário europeu. O Geoffrey Blaine mesmo fala que se uma pessoa, conhecendo o cristianismo, o islamismo e o budismo no ano 1000, fizesse uma aposta, ele iria com certeza apostar que seria ou o islamismo ou o budismo que iriam conquistar o mundo. O cristianismo seria apenas uma tradição europeia e muito fechada em si mesma. Antes da descoberta da América e da criação das grandes navegações, ainda não vai ter um cristianismo tão avantajado, tão influente quanto essas outras duas religiões. Porém, com a grande catequização de indígenas, com a grande conversão forçada de escravos e também com a colonização europeia indo em direção à África e à Ásia, e depois muito mais fortemente regurgitada na época do imperialismo do século XIX, aí sim nós teremos uma força do cristianismo a ponto de ser hoje em dia a maior religião do mundo. Mas é aí que a gente tem que pensar que a maior religião do mundo só conseguiu essa grande posição não tem nem 500 anos. Galera, Feliz Natal! Feliz Ano Novo! O canal vai ficar de recesso por esse fim de dezembro, mas nós voltamos em janeiro com muito mais direto do forno. Muito obrigado pelo apoio e até lá!